Bom, vamos falar um pouquinho sobre frase, oração e período. Vamos ver uma diferença desses três termos. Vamos lá? Então vamos começar com a frase. Você lembra o que é frase? Professor, frase é uma palavra ou um conjunto de palavras. Muita gente diz assim, né? Uma palavra ou um conjunto de palavras. Mas veja, desde que essa palavra ou este conjunto de palavras tenha sentido completo, ok? Então, se você põe um monte de palavras juntas, mas não tem sentido, então não pode ser frase, tá? Então, a frase pode ser uma palavra só? Sim, a frase pode ser uma palavra só. Pode ser um conjunto de palavras também. Agora tem que ter sentido completo e organizado, porque só assim é que ela estabelece a comunicação. Tudo bem? Vamos lá. A frase é marcada na fala pela entonação e na escrita pela pontuação. Então, durante a fala, você dá a sua entonação, ok? Então, você pergunta, então você exclama, nossa, não é? Que figura linda, como está você? Então, a sua entonação muda com a fala. Infelizmente, na escrita não tem como fazer isso. Então, essa entonação na escrita ela vai ser marcada pela pontuação, ok? É o ponto de interrogação, é o ponto de exclamação, ok? Então, na fala é a entonação que marca e na escrita é a pontuação. Agora, não esqueça, ao escrever uma frase, sempre essa frase vai começar com letra maiúscula, isso aí você já sabe. Não passou com o novo acordo ortográfico, ainda continua, ok? Começar frases sempre com letras maiúsculas, isso não mudou. Agora, o final vai ser ou com um ponto final, ou com um ponto de interrogação, ou com um ponto de exclamação, depende qual é a intenção do emissor, ok? Observe essa sequência aqui. Letra A. Bem-vindo à cidade seja nossa. Bem-vindo à cidade seja nossa. Alguma coisa esquisita, não é? A letra B. As garotas brincam na... E a letra C. Virás hoje não amanhã. Então, o que é que vocês acham dessa sequência aí? Pois é. Do jeito que elas estão aí, elas não formam frases, tá? Por quê? Para formarmos frases, devemos observar os princípios necessários estabelecidos pela comunicação. Vamos ver cada um deles. Deixa eu voltar aqui a frase para vocês verem. Bem-vindos à cidade seja nossa. As garotas brincam na... Virás hoje não amanhã. Então, nessa primeira... o que seria uma frase, né? Nesse primeiro exemplo, as palavras precisam obedecer a uma certa ordem. Então, seja bem-vindo à nossa cidade. Agora sim. Então, perceba que as frases têm uma sequência, não é? Então, cada palavrinha tem o seu lugarzinho dentro daquele enunciado para poder transformar em frase. Agora sim, transformou em frase. Nesse segundo, no segundo exemplo, há necessidade de mais palavras para poder completar o sentido desse pensamento. Então, lembram que a frase estava incompleta? Ela estava incompleta? Aqui não. As garotas brincam onde? Na calçada, na rua, na varanda. Então, aí sim, ela está completa. Agora sim é frase porque tem sentido completo. E no terceiro exemplo, é necessário a pontuação para indicar qual é a intenção do emissor. Virás hoje não, só amanhã. Ou então, virás hoje? Não, amanhã. Então a pontuação faz muita diferença para que o receptor compreenda, entenda a ideia do emissor, ok? A frase de acordo com a construção pode ser uma frase nominal. Então, frase nominal é aquela que não tem verbo, ok? Ou simplesmente frase. Chamamos de frase, tá? Então veja, que mulher elegante. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Observe que nessas três frases não há a presença de verbo, ok? Então, é uma frase nominal, ou simplesmente frase. Frase nominal. Não tem a presença de verbo, ok? Agora, chama-se de frase verbal quando há presença de verbo. Só que nós vamos fazer o seguinte, ao invés de chamar de frase verbal,
prefira chamar de oração, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Porque o que é uma oração? A oração é a frase que tem verbo. Então, ao invés de frase verbal, vamos chamar de oração, ok? Então, percebam esses exemplos. Que mulher elegante eu vi. O dia está bonito. Tudo vai bem com você. Observe que os verbos está destacado, né? Cada verbo na frase está destacado, ok? Então, que mulher elegante eu vi, o dia está bonito, tudo vai bem com vocês, são os verbos. Então, são orações, ok? Observe o verbete abaixo retirado de um dicionário. Lembra o que é um verbete? É cada uma das palavras constantes em um dicionário. Então, imagina, você está abrindo lá teu dicionário, tem lá a palavra socorro. Então, tem lá SM, substantivo masculino, e os significados: auxílio, amparo, proteção ou o nome próprio de alguém. Né? Pois bem, a palavra socorro, sem entonação alguma, do jeito que ela está lá no dicionário, né? Isolada, ela é apenas um termo e não estabelece comunicação. Agora, imagina se alguém gritar socorro em uma situação de perigo, com aquela entonação, né, bem enfática mesmo, socorro, entonando medo, angústia. Aí sim, essa palavra passa a ser uma frase, ela tem sentido completo, tá? Uma palavra apenas, mas tem frase. Quando alguém diz assim para você, silêncio, é uma palavra só, mas é uma frase. Ela tem sentido completo. Tudo bem? A frase, de acordo com a intenção do emissor, ela pode ser, primeiro, a frase declarativa afirmativa ou simplesmente afirmativa, como nós falamos, né? Frase afirmativa. Ela declara uma ideia afirmativamente. E, lógico, vai sempre terminar com um ponto final. Olha o exemplo aí. Ela canta bem. Ele joga bem. Ok? Então, a frase afirmativa. Agora, a frase interrogativa. Sim, nós já sabemos, a frase interrogativa, ela está pedindo um esclarecimento, pedindo uma informação, fazendo uma pergunta. E, óbvio, ela vai terminar com um ponto de interrogação, né? Ele dança bem, tudo bem com você, tá? Bem fácil isso aí. Agora, a frase exclamativa é aquela que expressa emoção, admiração, espanto, né? E óbvio, vai terminar sempre com um ponto de exclamação. Nossa, como ele joga bem! Caramba, como ela fala bem inglês! Então sempre essa exclamação no final, denotando o quê? Surpresa, admiração, espanto, ok? Vamos para a próxima. A frase imperativa. Imperativa vem de imperador. Então normalmente é aquela frase que expressa pedido, ordem, ok? Lógico, dependendo da sua entonação, ela pode terminar ou com ponto final ou com ponto de exclamação. A frase imperativa ela também expressa sugestão, tá? Uma coisa é você dizer, saia agora. Olha lá, ela terminou em ponto final, saia agora. Outra coisa é você dizer para alguém, saia agora. Então observe como você foi mais enfático, mais enfática. Então, para dar essa ênfase na escrita, como é que se faz? Então você colocou lá no finalzinho o sinal de exclamação, ok? Essa é a diferença. E, óbvio, a frase negativa, claro, indicando uma negação. Agora eu queria só chamar a atenção para a frase negativa, porque existe a frase negativa de vários tipos, tá? Se nunca lembrou disso, é hora de lembrar. Como assim, professor? Eu tenho, por exemplo, a frase declarativa negativa. Ela não dança bem. Ela não gosta de mim. Tá? Eu estou declarando algo negativamente. Existe também a interrogativa negativa. Você está perguntando e negando ao mesmo tempo. Ele não joga bem. Eu não sou burro, não. Não é? Então, quando você faz a pergunta e nega ao mesmo tempo. Existe também a exclamativa negativa. Tá? Você está negando algo e exclamando lá no final. Olha a surpresa. Nossa, ela não canta bem, viu? Tá? Então está exclamando, mas está negando ao mesmo tempo.
E tem a imperativa negativa. Lembra o que é a frase imperativa? Você está dando ordem, fazendo um pedido, saia agora. Mas óbvio, você também pode fazer a imperativa negativa, não saia agora. Então prestou atenção nas frases negativas? Muito cuidado com isso. Bom, vamos ver agora o que é a oração. Nós até já passamos por isso anteriormente. Então, a gente viu que a oração é uma frase, mas é uma frase que possui verbo. Agora, não apenas verbo, ela também pode ter a locução verbal. E, professor, eu não lembro mais a diferença de verbo e locução verbal. Vamos dar uma olhadinha então, vale a pena lembrar. O verbo é a palavra que declaramos ação, estado ou qualidade. Então, o verbo é uma palavrinha só, tá? Eu gosto dela. Olha aqui, o verbo gostar. Tirei boas notas nas provas. Aqui, o verbo tirar. Você é inteligente. Tá aqui, o verbo ser. Não é? Então, os verbos aí já destacados em vermelho. Percebam? Cada uma dessas frases tem verbo, portanto, eu vou chamar de oração. Tá? Então, isso aqui é o verbo. Repetindo, o verbo é uma palavrinha apenas, ok? Agora, a locução verbal, essa é a diferença. É que a locução verbal normalmente vem 2 ou mais verbos juntos. Geralmente são 2 verbos. O que acontece aqui no Brasil é que nós nos acostumamos a colocar mais de 2 verbos na oração, ou seja, tudo juntinho, então formando uma locução verbal. Veja, quando você diz assim, eu vou gostar do filme, perceba, você tem 2 verbos aqui, vai e gostar. Eles estão vindo juntinhos, tá? Então, na verdade, esses 2 verbos aqui, eles só valem por um, tá? Então, nós não vamos contar 2 verbos na oração, não. Eles estão vindo juntos, então isso equivale a uma locução verbal. Uma locução verbal equivale por um verbo apenas, tá certo? O primeiro verbo é sempre o verbo principal, o segundo é o verbo auxiliar, mas um completa o outro, então é uma locução verbal, eles equivalem a apenas um verbo, não esqueça. Ela quer comprar um carro novo, então veja, o verbo querer e o verbo comprar, um completando o outro. Deve chover esta noite, o verbo dever e o verbo chover. Então, quando esses 2 verbinhos vêm juntos, é o que nós chamamos de locução verbal. Ah, professor, mas você falou que às vezes tem locução com mais de 2 verbos. É um exagero, mas tem. Vou estar passando sua ligação para o meu chefe. Imagina, vou estar passando, locução verbal com 3 verbos, né? É um exagero, tá? Bom, nem toda frase é oração, tá? Nem toda frase é oração. Vejamos esse exemplo aí. Olha, que dia bonito. Que dia bonito. Esse enunciado é uma frase. Esse enunciado é uma oração, então preste atenção. E o que é que vai me indicar isso? Quem lembra? O verbo. Portanto, olha, este enunciado é uma frase. Por que uma frase? Porque tem sentido completo. Que dia bonito. Agora, este enunciado não é uma oração. E por que não é uma oração? Porque não possui verbo. Ok? Deu para entender? Muito bem. E vamos ver agora o que é o período. O período é uma frase verbal, é um enunciado, tá? É um enunciado, na verdade, só que esse enunciado pode ser formado por uma ou mais orações. Tá? Lembram disso? E como é que se classificam os períodos? Lembram? Olha lá, período simples e período composto. Ah, professor, estou começando a lembrar. Vamos ver a diferença deles? Vamos ver. Então, o período simples, como o nome já diz, período simples, é formado por uma única oração, ou seja, um único verbo ou uma única locução verbal, ok? Então, repetindo, período simples, ele só tem um verbo ou uma locução verbal. Então, ó, as crianças brincam, olha lá destacado o verbo brincar, só tem um verbo aí, tá? É um período simples. O amor é eterno, percebeu? Olha lá o verbo destacado, só tem um verbo também. Nós precisamos de paz. Também só tem um verbo, que é o verbo precisar. Então, se só tem um verbo na oração,
Então é um período simples. Agora, quando é que o período é composto? O período composto você tem 2 verbos ou 2 locuções, tá? Ou mais de 2, né? Então quando você diz assim, as crianças brincam e os adultos trabalham. Observe, os verbos estão lá destacados, ok? O verbo brincar e o verbo trabalhar. Eu vou embora e você fica aqui. Olha o verbo aqui, ó, o verbo vai, o verbo ficar. Eu já vou indo porque preciso estudar. Aqui nós temos 2 locuções, né? Vou indo, preciso estudar. Então, se você tem 2 verbos ou 2 locuções verbais, então é um período composto, ok? Então, qualquer dúvida é só escrever para o professor ou deixar a sua perguntinha também no grupo do WhatsApp. Um abraço a todos.